Senta lá, Cláudia, um podcast para mulheres. Vamos conversar? Olá, que bom ter você com a gente em mais um episódio do podcast Senta lá, Cláudia. Hoje vamos tocar em um tema que pode ser delicado para muitas mulheres, a falta de vontade de transar. Eu sou Isabela Marinelli, editora de Cláudia, e para conversar comigo sobre isso estão por aqui a editora de comportamento Letícia Paiva. Olá, pessoal! E a ginecologista Érica Mantelli. Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui. A doutora Érica é especialista em sexologia e vai esclarecer algumas das nossas dúvidas. Bom, eu queria começar questionando se a libido é algo puramente fisiológico ou se questões psicológicas também podem influenciar nesse sentido. Com certeza, a libido é multifatorial. A gente nunca pensa que a mulher está com baixa libido apenas por um único fator. Então, quando a mulher tem uma queixa persistente de baixa libido, é importantíssimo ela procurar ajuda, porque é normal ter alguns momentos que a libido, sim, ela pode abaixar. Por exemplo, quando ela passa por algum momento de dificuldade, ou teve uma notícia ruim na família, ou foi demitida do trabalho. Ter flutuações, isso é comum. Então, tem dia que ela pode realmente não estar com vontade de ter relação, e isso é normal. O grande problema é quando essa queixa fica persistente, ou seja, ela teve um problema no trabalho, o problema resolveu, mas a falta de libido continuou. Ou ela teve um problema na família, esse problema se resolveu, só que a falta de libido continua. Se isso fica persistindo por muitos meses, principalmente após 6 meses, ela precisa sim procurar ajuda. E aí vale o médico ou o profissional que vai fazer essa avaliação procurar todos esses fatores, desde fatores fisiológicos, então avaliar como que está a saúde dela, como que está a alimentação, como está o sono. Então a higiene do sono ela é fundamental. Tem muita gente que dorme mal e por dormir mal vai ter comprometimento dos seus hormônios. Avaliar o estado hormonal, nutricional, com níveis de vitaminas, de nutrientes e também o uso de medicamentos. Então a gente sabe que hoje em dia muitas mulheres usam medicamentos para diversos tipos de doenças, sejam problemas psiquiátricos ou depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Muitas mulheres usam também o anticoncepcional, alterações na tireoide, enfim, é uma gama de fatores que podem influenciar e também o relacionamento. Então é uma coisa que a gente também precisa avaliar como que ela está e a relação dela com ela. Se ela está numa fase boa, se ela está, como que está a sua autoestima, como que ela está se relacionando com ela em primeiro lugar. Uhum. De tudo isso que você explicou, eu queria pegar alguns pontos. O primeiro deles é sobre as flutuações hormonais ao longo da vida e também ao longo do mês. Como isso interfere na vontade ou não de transar? Pensando conforme ela envelhece e também pensando como o nosso corpo funciona ao longo do mês. Ótima pergunta. O ciclo de resposta sexual feminino, ele é muito diferente do masculino. O homem, ele consegue ter, por exemplo, uma libido mais estável, né? Independente do problema. Agora, a mulher, ela sofre influências, inclusive hormonais, porque nós somos cíclicas. Então, é normal, sim, por exemplo, mulheres muito jovens, às vezes, terem alguma flutuação na libido, ou mesmo ter alguma disfunção sexual, muitas vezes por imaturidade, por ter vergonha, às vezes, do corpo, ou de como iniciar ali um relacionamento. Então elas podem ter ali alguma disfunção. Dependendo da fase do ciclo menstrual também. Então tem mulheres que sofrem de TPM. E a TPM, ela tem mais de 200 sintomas associados. Obviamente nem todas as mulheres vão ter os 200, graças a Deus. Mas tem mulher que sente muito realmente a TPM. Acaba ficando inchada, dor nas mamas, mais irritada. Então imagina a mulher que fica muito inchada, tá com dor nas mamas. Ela não quer nem que ninguém encoste nela. E muitas ficam naquela flutuação também, naquela labilidade emocional. Tem uma hora que tá com raiva, tem hora que tá chorando. Então, a libido também vai exercer influência de acordo com o período menstrual. E ao longo da vida da mulher. Então, a mulher, por exemplo, que está grávida. Então, geralmente no primeiro trimestre, assim que ela descobre a gravidez, ela pode ter uma diminuição da libido, porque ela pode ter ali um pouco de náuseas, mais sonolência por causa do aumento da progesterona, ficar um pouco mais inchada, indisposta, com mais gases também, e aí alteração do hábito intestinal. Então, também não vai ficar com tanta vontade de ter relação. Geralmente, já a partir da metade da gravidez, a libido começa a melhorar bem, então a mulher começa a se sentir mais bonita, a aprender a lidar com essa nova forma do seu corpo, que é o corpo de uma grávida, passou a fase de enjoo, então geralmente ela fica com mais disposição. E finalzinho de gravidez, geralmente a libido volta a cair também, porque aí entra a questão da mulher não tá conseguindo dormir direito, toda hora acorda à noite pra poder usar o banheiro, né? A vontade de urinar aumenta, acaba tendo inchaço, mais desconforto, então a libido flutua também.
Já a mulher pós-parto, é muito comum ter uma queda importante da libido. Até porque a natureza, ela é muito sábia. Depois que o bebê nasce, a natureza prepara a mulher para a amamentação. E nessa amamentação, é ideal que a mulher não procrie. Então, os hormônios dela sexuais, eles ficam muito baixos e aumenta a prolactina justamente para ter a produção e a ejeção do leite. E aí diminui a testosterona, diminui o estrógeno, a mulher pode acabar tendo um ressecamento vaginal, dor na hora da relação sexual, sem contar o cansaço. Então, principalmente mães ali, que o bebezinho é muito pequeno, tá em aleitamento materno livre demanda, acordando de madrugada, tem bebê que mama de 1 em 1 hora, tem mulher que vai dormir só picado, né, em horas picadas, e aí acabam ficando realmente muito indispostas pra relação. Fora a questão psicológica da adaptação de ter um bebezinho em casa, né? Com certeza. Então, isso é importantíssimo a gente falar até pro casal, né, o parceiro ou a parceira que tá ali acompanhando, ter esse entendimento, que não é que, acabou a quarentena, vamos transar, vai ser maravilhoso. Pode ser que seja assim, mas é importante ter a parceria e não só a cobrança, né? Então, muitas vezes, companheiros reclamam: agora ela só cuida do filho, não tá dando atenção pra mim, eu quero ter relação, ela foge. Mas como é que tá realmente esse relacionamento? Será que esse parceiro tá sendo um parceiro em tudo mesmo? Tá ali ajudando nas obrigações, participando ativamente dos cuidados com a criança? Ou ele tá só cobrando da mulher? Tudo isso influencia, né? Como ela é tratada o dia inteiro. E tem a flutuação da libido também, além do pós-parto, também na parte perimenopausa e menopausa, que também a mulher tem muitas alterações hormonais, principalmente pela queda do estrógeno, a vagina vai ficando mais ressecada, a libido cai também por baixa de testosterona, que é importantíssimo também a mulher procurar ajuda, porque tem como melhorar e muito, além de terapia com fisioterapia, a gente pode usar lubrificantes, hidratantes vaginais, tem a terapia de reposição hormonal, que pode sim ser utilizada para muitas mulheres, tem critérios para utilizar e traz grandes benefícios. Uhum. A gente estava falando agora da questão hormonal e aí eu queria entrar um pouquinho na história da contracepção. Como que o anticoncepcional hormonal fica nesse cenário? Ele mexe com esse desejo sexual? Porque a gente vê mulheres que passam anos e anos da vida tomando sem parar, né? Sem nenhuma pausa. Como que ele atua? Sim. Alguns métodos contraceptivos, principalmente pílula oral combinada, e dependendo da dosagem, ela vai influenciar bastante a libido. Então, às vezes, eu até brinco com as minhas pacientes. Quer ter libido? Para o anticoncepcional. A gente fala isso de uma maneira brincando, mas para muitas mulheres isso realmente é verdade. Por quê? O anticoncepcional, ele vai levar ali a um bloqueio da ovulação. Bloqueando a ovulação, ele vai diminuir a produção de hormônios sexuais. Aumenta uma proteína chamada SHBG, que isso diminui ainda mais a liberação de testosterona para ser usada na mulher. Então, as mulheres acabam ficando com uma baixa de testosterona, podem também apresentar um ressecamento vaginal, uma diminuição da lubrificação e uma dificuldade ou uma demora maior para chegar ao orgasmo. É claro que isso não é uma regra, tem mulheres que por outros motivos estão super bem resolvidas, então a gente tem que sempre avaliar o contexto, né? Então, para aquela mulher que ela tá legal com o corpo, ela tá feliz com o corpo dela, ela tá num relacionamento bacana, ela tá numa fase boa profissionalmente, se ela usa o anticoncepcional, talvez o efeito do anticoncepcional para essa mulher vai ser muito pequeno. Então, ela vai ter libido porque ela tá com a cabeça legal. Ela consegue entrar na relação, ela consegue ali ter as fantasias dela e consegue namorar. Só que aquela mulher que já não tá tão legal, de repente tá ali no pós-parto, ou ela não tá tão feliz com o corpo, ela tá passando por um processo, às vezes, um pouco mais depressivo ou chateada por outras coisas, esse anticoncepcional com certeza vai ter influência. Então, eu, por acompanhar e já ter uma amostra ali viciada de pacientes que muitas me procuram por queixa de disfunção sexual, principalmente a libido, que é a mais comum, quando elas param o anticoncepcional, é nítida a grande melhora. Uhum. Eu queria continuar falando de anticoncepcional nesse caso. Eu acho que é importante a gente pensar que o anticoncepcional hormonal foi muito importante para as mulheres terem autonomia, independência e planejarem sua família. Entretanto, agora, muito por conta desse fator de libido e outras questões, as mulheres estão resgatando outras formas de contracepção. E aí eu posso citar DIU de cobre e tem vários outros. Eu queria saber quais são as opções, porque para as mulheres que ficaram muito tempo acostumadas com o anticoncepcional hormonal, talvez, não sei, seja difícil pensar que é possível fazer uma transição, se há necessidade. O que você indicaria de forma geral? Com certeza. A gente
Claro, quando veio a pílula anticoncepcional, realmente ela deu uma liberdade para mulheres que antes engravidavam ano a ano, né, tendo um filho atrás do outro, muitas vezes mesmo sem querer, e não tinha talvez outras opções de métodos, porque casadas há muito tempo, às vezes o marido não quer usar a camisinha, fica aquela dificuldade, enfim. Então foi uma liberdade sim para mulher. Só que como todo medicamento, a gente tem que lembrar disso. Remédio é para remediar. Usar um remédio para algum fim específico por um tempo determinado é uma coisa. O que a gente tem que avaliar é se realmente qual que é o benefício de você tomar um remédio durante 10, 15, 20 anos e achar que o seu corpo não vai responder a isso. Então seria, né, até uma ignorância nossa pensar que isso não fosse ter um efeito futuro. Então, para algumas mulheres específicas que estão com algum problema de saúde, que o médico identificou que usar ali um método hormonal durante um tempo que vai ser benéfico, tudo bem. Agora, para a grande maioria da população, usar anticoncepcional igual bala, né, vai na farmácia, vende sem prescrição, elas acabam tomando, além de risco de doenças cardiovasculares, aumento de risco de trombose, pode também estar relacionado com o aumento do índice de hipotiroidismo, alterações ósseas, então uma diminuição da nossa densidade e pode levar a osteoporose mais cedo e osteopenia. Então é super importante avaliar isso. Será que vale a pena mesmo esse método? E hoje a gente tem sim muitos métodos de fácil acesso, de custo baixo e que pode ser utilizado e que não vai ter essa ação maléfica do hormônio. Então, por exemplo, como foi citado o DIU, hoje tem o DIU de cobre, tem o DIU de cobre com prata também. Tem DIU hormonal, né, que a gente chama de sistema intrauterino hormonal, que para algumas mulheres que estão indicadas não menstruar, ele pode ser usado e é melhor do que tomar pílula, né, via oral, então não tem a passagem hepática, enfim. Tem a opção de métodos de barreira, então existe sim, né, opções que vale a mulher procurar ajuda e também ter o conhecimento do corpo dela. É muito legal hoje uma onda que está crescendo da ginecologia natural, da gente evitar mesmo excesso de medicamentos para tratamento de doenças e também hormônios sintéticos em excesso. Então vale a pena conhecer o próprio corpo e deixar a gente sentir o corpo, como eu falo. Muitas mulheres não sabem o que é libido depois de tantos anos tomando anticoncepcional e nem saber quando tá ovulando, deixando de ovular, as transformações do corpo, e quando elas começam a conhecer, elas começam a gostar muito do que elas acabam aprendendo. Isso passa também por compartilhar a responsabilidade sobre a contracepção, né? Se a gente pensar em métodos de barreira, camisinha, passa por conversar com o parceiro e saber que, enfim, é uma responsabilidade de ambos e que os dois podem participar. Com certeza, não fica só nas costas de um, né? Até porque, com certeza, eu acho uma injustiça. A mulher que se entope ali de hormônio e no homem não acontece nada. Eu acho que sim. As mulheres que tomam anticoncepcional têm que conversar com o parceiro. Porque muito parceiro fala, não, você tá tomando há tanto tempo, fica com isso mesmo. E não entendem. Mas com certeza, se tiver uma conversa clara, até levar no ginecologista pro médico explicar isso, com certeza o parceiro que é o melhor pra sua parceira, né? Não vai querer que ela fique tomando hormônio aí durante tantos anos sem a real necessidade. Eu acho que essa história da ginecologia natural é muito interessante porque a gente encontra mais informação hoje em dia, né? Então a gente chega munida, né, instrumentalizada de informações para conseguir conversar com o médico e dialogar. Eu precisei parar de tomar o anticoncepcional hormonal porque eu tive trombose e isso tem alguns anos e foi muito difícil para mim encontrar um profissional que entendesse que hormônio não é a única solução. E aí, nesse movimento, eu precisei muito de me informar sozinha para conseguir ter uma conversa ali com o médico que eu estivesse conversando. No caso específico, a minha ginecologista, ela é super... aberta, né? Mas até para endocrinologistas e tal, ainda foi uma questão. Então, eu acho que hoje a gente tem mais informações e eu, segundo a minha experiência pessoal, eu aconselharia as mulheres que elas pesquisassem antes de ir ao consultório. Sim. Para elas saberem as que opções que elas têm. Hoje a informação está muito democratizada, isso é muito bom para nossa geração. Então eu acho que vale a pena, assim, conversar com as amigas, ter indicação. E se você não gostou, não sentiu confiança na primeira consulta com esse ginecologista, marque um segundo, um terceiro, enfim. Quantos forem necessários para você ter ali. É uma relação médico-paciente, tem que ser uma relação de plena confiança. E não apenas aceitar. Eu pego muita paciente que veio, assim, às vezes de outros médicos que não eram examinadas, que chegava na consulta, uma
máximo que pedia era um Papa Nicolau, um ultrassom. Tá tudo bem, pode voltar ano que vem. E o médico simplesmente nem examinava, nem colocava a mulher em posição ginecológica, não fazia uma palpação das mamas, porque falava, não, olhei seu ultrassom, tá tudo bem. Isso de maneira alguma, nada substitui uma boa consulta médica, uma consulta que tem que ser ali, não tem como fazer uma boa consulta em 5, 10, 15 minutos. Você tem que ter tempo pra ouvir e entender a realidade de cada um. Então, há paciente que busca soluções mais naturais, um estilo de vida mais natural, para esse profissional também se adaptar. E não sair só prescrevendo à torta e à direito métodos, né, ou um monte de medicamentos sem a real indicação. Tem que ser uma relação muito de mão dupla, né? Certeza. E sem julgamentos, Com de preferência. certeza. Voltando para as experiências sexuais negativas, infelizmente é o nosso tema, uma coisa que eu li, eu acho muito interessante, eu queria checar com você o que você acha, é que experiências sexuais negativas, com o tempo, elas vão afetando a autoestima e o desejo sexual, isso por conta da falta de liberação de dopamina, que é um neurotransmissor de recompensa. Então, ao ter uma relação que não é prazerosa, não há liberação de dopamina e, por isso, você não tem vontade de repetir a experiência. Faz sentido? Faz total sentido. E isso também, essas experiências negativas, a gente tem que tentar buscar qual que foi a experiência, o que foi o negativo. Foi a ausência de orgasmo, foi a falta de libido, foi dor na relação sexual. É muito comum mulheres terem dor na relação sexual e acharem que isso é normal. Que às vezes o problema é dela, ou que é uma incompatibilidade ali do tamanho, enfim, do parceiro. Não tem que ter dor a mulher. A vagina, ela se alarga durante o processo de excitação. Se a mulher tá bem lubrificada e bem relaxada, ela consegue ter uma relação prazerosa e não dolorosa. Então, todo esse processo que é negativo e que gera ali uma diminuição de neurotransmissores e que não tem ali liberação de hormônios de bem-estar, de neurotransmissores do bem-estar, a mulher já vai ficar receosa pra próxima vez. Então, ela já vai pra próxima vez já ali com o pé atrás. Desanimada. Aí já vai imaginando, por exemplo, que vai ter dor. Então, só o fato dela pensar que vai ter dor, ela já não relaxa. Ela ali fecha a pelve, região perineal fica mais contraída, fica mais fechada, a perna mais fechada. Na hora da penetração acaba sendo mais difícil, pode ter sangramento. Então, assim, é um ciclo realmente, uma bola de neve, né? Que vai aumentando. Então, se teve uma experiência negativa e quando foi ter relação de novo e essa experiência continua sendo ruim, procure ajuda. Temos ótimos profissionais hoje, tanto ginecologistas ou especialistas em saúde sexual, psicoterapeutas, enfim, que estão munidos ali de formação. Pessoal também da fisioterapia pélvica ou ginecológica consegue ajudar bastante pra gente conseguir entender qual que foi a experiência negativa e onde que a gente consegue atuar para melhorar e para poder tirar, né, essa ideia dessa mulher, essa experiência traumática para ela ter uma nova experiência boa. Pensando nas experiências negativas, tem uma coisa que é importante. A gente já vai falar da dor, mas eu queria antes falar sobre, às vezes, ser uma experiência de qualquer jeito, ou ela já vai indo desanimada porque talvez não tenha prazer. Você mencionou, né? Que será que a dificuldade, essa experiência ser ruim é por conta da falta de orgasmo? Aí passa por boas preliminares. E quando a gente tá falando principalmente nas relações sexuais homem-mulher. Mas vale pra tudo. Vale pra tudo, com certeza. E lembrar que, assim, o ciclo de resposta, como eu falei, sexual feminino e masculino são diferentes. E a mulher, o cérebro da mulher, ele demora de 8 a 10 minutos pra entender realmente que ela está ali na hora do ato sexual. Então, esses 8 a 10 minutos, eles são necessários pra que tenha bastante carícias, o toque, mexer com todos os sentidos da mulher para que ela possa ter liberação de hormônios sexuais, aumentar neurotransmissores para justamente relaxar, ter maior lubrificação, conseguir chegar ao orgasmo e liberação de neurotransmissores do bem-estar. Então, fazendo tudo isso, com certeza fica muito mais fácil. Quando é uma relação ali muito rápida ou mecânica, ou que ela não se sente valorizada, ou que o parceiro não está valorizando, a parceira que está junto, né, não está preocupado com o bem-estar dela, a mulher vai se sentir super mal, não vai gostar, não vai ter liberação nenhuma de neurotransmissor transmissor de bem-estar e realmente vai acabar sendo ruim e vai acabar não querendo repetir essa experiência. A gente estava falando anteriormente de dor no ato sexual. A gente já estava pensando em fazer essa pergunta, mas você já esclareceu que não é normal, que não é uma dor esperada. Então, o que tem que ser investigado quando a gente sente dor ao transar?
A dor, a gente tem que avaliar se ela está acompanhada de outros sintomas. E se ela sente dor na penetração inicial, porque essa dor na penetração inicial pode significar algo na região externa, né, na vulva, ou uma inflamação, ou uma ardência. A mulher pode ter alteração do pH, que pode mudar o pH vaginal. Pode ter algum corrimento, alguma inflamação no colo do útero, que pode causar dor. Ela pode ter uma diminuição das rugosidades da vagina. Então, a vagina ela é um órgão por dentro que ela é ondulada, digamos assim, né? E que ela tem que ter ali um pouquinho mais espessa. Quando a vagina vai ficando com baixo nível de estrógeno, principalmente, ela vai ficando mais fina, ela vai perdendo essas rugosidades. E aí, parece que tá colocando uma faca na vagina da mulher na hora que ela tá tendo relação. Essa é a dor que as mulheres que sentem dor nesse momento podem falar. Parece que colocaram uma faca, porque fica algo seco, principalmente, tendo atrito, e isso gera bastante desconforto. Outra causa de dor na relação sexual pode ser alguma doença inflamatória pélvica, por alguma bactéria. Ela pode também ter que pesquisar endometriose, que é uma doença inflamatória progressiva crônica que pode levar dor na hora da relação sexual. Então é importante, na verdade, o médico avaliar. Não é normal ter isso. E ela precisa, sim, procurar ajuda para a gente entender se é algo anatômico que está causando, se é algo infeccioso ou se existe ali alguma doença de caráter inflamatório também. Você estava falando sobre esse caráter infeccioso. É bem comum, a gente recebeu muitas dúvidas disso, eu sempre leio, de mulheres que vivenciam desconfortos e aí elas têm o diagnóstico de que eles são causados pela proliferação de fungos e bactérias. Por exemplo, a gente pode mencionar candidíase, mas tem várias outras infecções. Ou poderia ser também uma infecção urinária. E aí eu queria dar um dado, só para as pessoas saberem que elas não estão sozinhas, é que estima-se que a candidíase, que é a mais comum, atinge 50% das mulheres em algum momento das suas vidas. Esse é um número de um levantamento da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Enfim, então vai acontecer em algum momento para 50% das mulheres. Por que isso é tão desconfortável? Por que isso é tão comum? E como evitar essas infecções? A nossa flora vaginal, ela contém bactérias e contém a própria cândida, só que em níveis adequados para fazer a proteção da nossa vagina. Porém, dependendo do hábito de vida, situações estressantes, a alimentação, principalmente a alimentação rica em açúcares, né, farinhas, tudo isso pode acabar alterando o pH e ter um desequilíbrio na flora e começar ali a ter uma proliferação de fungos, ter bactérias ou até infecções virais. Quando existe esse desequilíbrio, a mulher pode cursar com corrimento vaginal, ardência, dor na hora da relação, dor na hora de urinar. Então, isso com certeza gera um desconforto muito grande para a hora da relação. Ter, como você disse, esses dados, né, que 50% das mulheres têm ou terão algum tipo de infecção vaginal ao longo da vida, isso realmente é muito comum, porque está relacionado não só com hábitos sexuais, mas com hábitos de vida. Então, com o estilo de roupa, se a mulher usar roupa muito apertada, se ela ficar com a roupa úmida durante muito tempo, se passa fases de estresse, então a mulher está vivendo ali uma fase de estresse muito intensa, está muito nervosa, preocupada, vive com muita ansiedade, tudo isso também interfere. O importante é que você ter um episódio isolado, vai lá, tratar e acabou. Agora, mulheres que têm infecções crônicas de repetição, isso não é normal e não tem que ser aceito como normal. E o tratamento não é simplesmente passar um creme vaginal, um remédio viral e mandar pra casa. Porque isso vai levar o quê? É a mesma coisa de você estar com uma febre, você vai lá e dá um antitérmico. Aí a pessoa faz febre no dia seguinte, você dá um antitérmico de novo. Você vai ficar uma semana dando antitérmico sem redescobrir a causa? Não. Qual que é a causa? Com o corrimento é a mesma coisa. O que está causando? É a alimentação que não está adequada? É uma alteração hormonal? Porque a alteração hormonal também pode causar corrimento. O uso de anticoncepcional crônico também pode levar a corrimento. Temos que tratar a causa. Então, mudança de estilo de vida, melhora do sono, manejo do estresse, praticar atividade física, alimentação adequada, equilibrada e uma higiene adequada do local. Então, orientar hábitos de higiene, com uso também, né? Tem mulheres que usam aqueles absorventes de uso diários cronicamente, isso também pode piorar muito. Então, entender o que está acontecendo, individualizando cada caso, mas lembrando, não é normal ter infecções recorrentes. Legal. Muito obrigada pelo esse esclarecimento que as pessoas não sabem. Pode colocar aplausos, Rafa. Uma vez que todos os exames foram feitos, a mulher foi analisada por um médico, tá tudo bem com ela, mas mesmo assim a relação não tá
tá boa e aí é uma questão mais psicológica. Na sua opinião, qual é a importância do diálogo para uma boa relação sexual? Um bom sexo começa na conversa? Com certeza, começa na conversa. Eu sempre até brinco, o sexo começa no café da manhã. Porque dizendo assim que é como a pessoa é tratada o dia inteiro e a falta de comunicação, sem dúvida, ela atrapalha muito. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma paciente que ela fala: eu amo meu parceiro, a gente se dá bem, eu gosto de ter relação, mas aí ele demora tanto. E aí eu tô até lubrificada no começo, mas depois ele começa a demorar tanto que aí eu perco a lubrificação, acaba ficando ruim e eu não quero mais ter relação. Aí eu perguntei pra ela: mas quanto tempo, né, dura mais ou menos a relação de vocês? Ela: uns 50 minutos, 1 hora. Aí eu falei: e quanto pra vocês seria o ideal? Ela: nossa, 20 minutos pra mim seria perfeito, porque eu tô com vontade, eu tô lubrificada, mas depois eu acabo achando ruim. Falei: você já falou pra ele? Ela: não. Falei: por quê? Ora. Eu falei: mas por que? Ela: eu acho que ele pode ficar chateado. Eu falei assim: mas você já chegou a perguntar se… E aí ela depois na outra consulta ela conversou com o parceiro. E ele falou: ai, que bom que você me falou isso, porque eu fazia um mega esforço pra ficar 1 hora. Tava segurando. Ele tava segurando, Exausto. achando que ela tava amando. E aí eles chegaram nos 20 minutos, meia hora deles felizes da vida. Tão transando loucamente, feliz da vida. Aumentou a libido pra todo Renovaram os mundo. votos. Exato. Porque era uma questão de comunicação. Então eu acho que é importante assim, você escolhe um parceiro pra compartilhar a sua vida. Você compartilha a tua casa, os seus gostos, as suas viagens. E por que não a vida sexual, gente? Isso é tão importante. Não ter vergonha. E claro, tudo vai da maneira como você conversa. Se, né, a mulher, se ela virar pra lá: ai, pelo amor de Deus, você demora demais, tá horrível transar com você. Óbvio que isso aí já gera um baque, né? Você gera um trauma. Agora, se você falar com jeitinho, então… olha, eu adoro quando você faz isso. Eu adoro quando a gente faz assim, assado, tal. E pra mim, eu acho mais legal se a gente demorar tanto tempo, porque eu percebo que minha lubrificação tá boa. E ok, ele vai entender, os dois vão se entender e vão ser felizes para sempre. Agora, se realmente ela fica com vergonha de falar, o outro também não fala… Cada pessoa é diferente, ninguém vem com manual de instruções. E não existe uma verdade absoluta no sexo. Então tem gente que gosta de sexo oral, tem gente que não vai gostar. Tem gente que gosta das preliminares de um jeito, tem gente que gosta de outros. Enfim, cada casal tem que descobrir a fórmula mágica única pra aquele casal. Independente de relações passadas, de relacionamentos passados. Pra cada um é único. Então a comunicação, ela é fundamental pro sucesso, acho que de qualquer relação interpessoal, né? Não só no casamento, no relacionamento, no namoro, mas com relacionamento entre pessoas. Aí eu tenho uma pergunta. Geralmente a gente sempre tá falando de parceiros e relacionamentos longos em que, enfim, essa conversa pode haver no café da manhã. Entretanto, caso de mulheres solteiras, não há isso. Sim, não dá tempo. Como já pegar pela mãozinha e falar: Senhor, em uma situação em que eu não tenho uma vivência tão longa próxima da pessoa? Aí eu acho que é o tempo ao tempo, né? Você tem que… como igual beijar um estranho pela primeira vez, né? Você vai conduzindo a velocidade, o ritmo e falando. Eu acho que tem que ir falando. Eu acho que você não precisa se expor tanto, talvez, nos primeiros encontros, né? Que você pode assustar o cara, ou o parceiro ou a parceira. Meu manual de instruções é esse, tá aqui, leia, e depois você me liga, Manda né? pelo WhatsApp. Mas Nossa, isso é ótimo. né? Ia ser ótimo. Mas eu acho que é questão de conversar mesmo e ir conduzindo, sabe? Com um jeitinho. Então, se fez uma coisa que gostou, sussurra no ouvido: nossa, faz de novo, eu gostei assim. Ou se ele tá fazendo uma coisa que não gosta, fala também no ouvido: ai, assim, não, gosto daquele outro jeito. Sabe? Ter ali Comunicação, né? A palavra. Exatamente. E não ter vergonha. Exatamente. Eu acredito muito que assim, se as duas pessoas estão ali com vontade, cara, vocês estão juntos ali, é 50-50. Sim. Então… tá todo mundo ali entregue, não tem que ter vergonha. Você já tá lá. Exatamente. Ele também, então Você já vai que está lá. vai, E sem contar que se você for expondo o que você gosta, a relação vai ficar mais legal pros dois. Porque você vai ficar mais excitada, você vai querer mais tempo, você vai aproveitar mais e vai se empenhar em também. Então, lembrar que isso, a relação é uma troca, né? De dar e receber prazer. Então, é um jogo realmente que se os dois… E se o cara vale a pena, você vai perceber, né? O parceiro, a parceira que tá com você, que ele vai se entregar também e vai se empenhar. Se é uma pessoa egoísta, que não tá nem aí que você tá sentindo, tem que perceber se você vai querer investir nesse relacionamento mesmo, isso é né? importante. Viu, gente? Tenho em mente. Não, e assim, lembrando que assim, não tá bom também, você não tem que continuar. Pode Sim. parar, fala, não quero, e é isso aí. Também não precisa ficar com vergonha. Agora, tem uma pergunta que é muito interessante. Uma leitora nos escreveu… questionando o inverso.
o marido dela não demonstra interesse. O que você aconselharia para ela em termos de aproximação, né, para falar com ele sobre isso? Ou até que profissionais eles podem procurar juntos e separados? Ótima pergunta. Então, homens também podem ter flutuação da sua libido, do desejo ou disfunções sexuais também. Então, e pode estar relacionado muitas vezes com estresse, com sobrepeso e obesidade, com diminuição de níveis hormonais. Homens também podem ter baixa de testosterona. Homens também têm, que a gente chama de andropausa, né? Que é como se fosse a parada ali da produção hormonal adequada e tem uma diminuição dos seus hormônios, independente da idade. Então, obesidade, estresse, hábitos de vida, tabagismo, diabetes, tudo isso pode influenciar na qualidade de vida sexual, alterações da tireoide masculina, tudo isso pode interferir. Então, acho que antes vale a pena uma conversa franca, perguntar, amor, tá tudo bem? Como é que você tá? Ver como tá o relacionamento dos dois. Se é algo que não é o problema, é o relacionamento, porque às vezes pode ser do relacionamento, mas se o relacionamento tá realmente tudo bem, procurar ajuda. Então, ele pode ir num urologista ou em médicos que façam essa avaliação integral da saúde, né? Então, hoje em dia, a gente tem bastante com essa medicina da parte mais de prevenção de doenças, fazer uma análise da sua parte hormonal, de vitaminas, uma suplementação adequada. Tudo isso acaba mudando muito, realmente. Então, tem bons profissionais para isso e tem jeito. É importante entender e que muitos homens também, eles têm muita vergonha. Então, às vezes, o homem deu uma falhada ali num momento e aí ele começa a fugir da mulher com medo de, né, ter uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce, acaba se afastando. Então, tentar entender qual que é o problema e enxergar com naturalidade. Falar, olha, assim quando a gente tem um problema na tireoide, a gente vai no endócrino, ou se a gente tá com alguma alteração no coração, a gente vai no cardiologista, não precisa ter vergonha, faz parte da nossa natureza, né? Reflete a saúde. Então, procurar ajuda e não, porque é algo sexual, eu sou, se sentir isso com uma pior pessoa do mundo. Não, isso pode acontecer e tem tratamento. Quanto antes procurar, tem tratamento. Isso que é o mais importante. Legal. A gente sabe que as mulheres têm muito mais costume de ir ao médico para tratar dessas questões. Elas vão regularmente ao ginecologista, via de regra. Isso não é tão comum para os homens. A minha pergunta é, como fazer com que ele procure ajuda mesmo nesse caso? E pense que, enfim, é uma questão natural e não um problema e ele deve se envergonhar por isso, talvez. Que eu acho que, na verdade, assim, quando o homem ele tá apresentando ali um problema na parte sexual, você pode ter certeza que em algum outro órgão ou sistema ele também tá com déficit. Ou ele vai estar um pouco obeso, ou ele vai estar sedentário, ou ele pode estar com alterações hormonais, ou déficit de memória, ou um cansaço extremo, ou vivenciando um estresse extremo. Então, fazê-lo entender que isso é reflexo já de uma má saúde, né? E que ele tem que procurar se cuidar. Hoje em dia, antigamente, eu acho que era muito pior, que os homens realmente não iam, só ia o médico que estava morrendo. Sim. E hoje eles estão mais preocupados, sim, com a saúde. Muitos procurando nutrição esportiva, né? Tentando se cuidar do corpo, enfim, ter bons resultados, mais performance. Então, lembrar disso, que fala, olha, vamos avaliar sua saúde como um todo, fazer um check-up. E eu acho que aí é um jeitinho de conseguir carregar ali o parceiro pra ter uma boa avaliação. Uhum. Bom, eu acho que é isso, né? Você tem mais alguma pergunta? Não, muito obrigada, Érica. Queria perguntar se você queria acrescentar alguma coisa, alguma dica ou deixar um recado para as nossas ouvintes, para nossa ouvinte. Quero sim, eu fico muito feliz de participar e eu acho que é um assunto que a gente tem que falar cada vez mais mesmo. E porque eu trabalho, né, e já trabalhei no SUS, em convênio, em particular, e independente da classe social e de profissão, a gente vê que essa questão de sexualidade, ela atinge todas as mulheres. Então é importante, sim, a mulher não ter vergonha. Se ela não está vivenciando a sexualidade dela como ela gostaria, de uma maneira plena, feliz, realizada, tendo relação com prazer, procure ajuda, porque é possível mudar. Às vezes são pequenas mudanças de hábitos, informações melhores. Às vezes ali 2, 3 sessões de fisioterapia pode mudar a vida dela, ter uma orientação melhor sobre o contraceptivo, ter uma orientação melhor sobre como conversar com o parceiro ou com a parceira. Tudo isso pode fazer muita diferença. Não deixe a sua sexualidade de lado, porque ela faz parte da nossa saúde como um todo. E se você chegou até um profissional que não enxergou isso como deve ser enxergado, procure um outro, procure uma segunda opinião, mas de bons profissionais que enxerguem a sexualidade da maneira como tem que ser enxergue. E assim, dá muito valor a isso pra todo mundo ver com prazer, né? Que é o mais importante. É isso que a gente quer, né? Graças a Deus. Queria muito agradecer você que estava ouvindo a gente até agora. E lembrar que a nossa votação do Prêmio Cláudia está aberta. Então, corre lá para www.premioclaudia.com.br. Escolha os seus projetos favoritos. Eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles. Lembrando que quem tiver sugestão de temas para o podcast,
podcast, ou sobrou alguma dúvida, né, relacionada à sexualidade ou saúde da mulher, manda pra gente nas caixas de comentários. A gente tem os nossos comentários lá no Instagram das fotos, mas pode mandar por DM se você ficar com vergonha. E a gente volta pra abordar mais um desses assuntos na semana que vem. Um beijo, obrigada, Lê. Obrigada, doutora Érica. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.